Olá! Começa agora o Defensoria Explica, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul em parceria com a TV Assembleia. E essa edição tem um gostinho especial, já que no dia 19 de maio é celebrado o Dia da Defensora e do Defensor Público, conhecido também como Mês da Defensoria. E para conversar com a gente, recebemos o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Núcleo de Ações Estratégicas da Defensoria Pública, o Defensor Público Matheus Sutana e Silva. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Muito obrigado. Antes da gente falar especificamente de números e prospecções para 2022, vamos iniciar a conversa conhecendo um pouco do defensor Matheus. Toda a sua trajetória na defensoria, sua cidade natal, pode contar lá desde o início. Bom, eu sou de Minas Gerais, passei no concurso em 2012, assumi no final de 2013 e acabei indo para Ivinhema, uma cidade do interior aqui do Mato Grosso do Sul. Fiquei lá por um ano, quando então me promovi para São Gabriel do Oeste, que foi a minha comarca de titularidade. Lá eu trabalhei por 3 anos e meio como defensor público da 2ª Defensoria de São Gabriel, que tem atribuição ligada à infância, e além de ser generalista, né, porque no interior a gente tem algumas especialidades, mas também tem a clínica geral, que a gente brinca, né, que são todas as demais atribuições, até que a gente veio para Campo Grande. Hoje eu sou titular da 7ª DPCOM, que é uma defensoria pública de atendimento ao consumidor e demais matérias cíveis residuais, mas atualmente coordeno o Núcleo de Direitos Humanos e o Núcleo de Ações Estratégicas da Defensoria. Muito bom, olha aí, todo esse tempo aí, iniciando essa carreira desde 2012, né? Muito trabalho todo esse tempo. Bom, e por se tratar de um mês comemorativo, vamos falar um pouco sobre a promoção dos direitos humanos. Uma das funções da Defensoria Pública, se não a principal prevista no artigo 134 da Constituição Federal. Bom, como é estar na linha de frente de um núcleo com uma defesa tão específica? Eu acho interessante, Dani, porque a Defensoria é a única instituição jurídica que de forma expressa tem lá o nome de direitos humanos, a efetivação, a proteção dos direitos humanos. Isso é muito importante, porque apesar de eu estar na coordenação do Núcleo de Direitos Humanos, todas as defensores e defensores públicos, durante todos os atendimentos, defendem os direitos humanos. Cada assistida ou assistido que vai até a Defensoria Pública buscando uma orientação jurídica é uma materialização de um direito humano que está sendo violado e que precisa ser defendido. Dentro do NUDED, que é o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, existe uma atuação que a gente chama de coletiva. Então, a gente atua mais na seara de ações civis públicas, procedimentos de apuração preliminar, que são procedimentos administrativos preparatórios ao ajuizamento de ações civis públicas, formulação de TACs, participação da Defensoria Pública em reuniões, em comitês, comissões, conselhos de direito, produção de notas técnicas à Assembleia Legislativa e a câmaras municipais envolvendo temáticas de direitos humanos. Então, é uma atuação um pouco diferente. Não é aquela atuação ordinária de atendimento ao assistido, análise de documentos, mas é tão gratificante quanto. Ainda nesse tema aí de funções, né? O defensor também atua como coordenador do NAI, que é o Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas, né? Qual é o trabalho do NAI junto aos outros núcleos da Defensoria? O NAI, ele foi criado em 2014, ele foi o primeiro núcleo institucional da Defensoria. Se a gente pegar a resolução do NAI, é gigantesca, porque existe ali atribuições para a tutela coletiva de todos os assuntos. Defesa da mulher, defesa da pessoa idosa, assentados e acampados rurais, defesa da criança e do adolescente, defesa da execução penal. E aí, ao longo dos anos, a Defensoria Pública ela foi se especializando. Então, foram sendo criados, desde 2014, vários núcleos institucionais. E aí, as atribuições fins do NAI
foram sendo direcionados, e isso é muito bom, para núcleos especializados naquela determinada temática. Então, hoje em dia, a Defensoria ela tem o NUPIR, que é o núcleo indígena, o NUFAM, que é o núcleo de família, o NAS, que é o núcleo de atenção à saúde, dentre o NUFAND, que é o núcleo de atendimento à fazenda pública e demais direitos sociais, o NUDECA, que é o núcleo de infância e adolescente, enfim. Hoje, o NAI ele serve muito para organizar os procedimentos administrativos da Defensoria Pública no que se refere a ações civis públicas. Então, aglutina-se no NAI essa função de numerar e de publicar o extrato no Diário Oficial de todas as portarias que são encaminhadas para a Defensoria Geral. Isso é importante porque a gente evita, por exemplo, que 2 defensores públicos acabem atuando na mesma temática sem um saber do trabalho do outro. Então, isso é importante. Além disso, o NAI ele tem também um grande banco de petições e de estatísticas de atendimento ligadas à temática coletiva. Então, isso também é importante. Eu acho que é um trabalho muito importante que veio sendo desenvolvido, né, por todos os coordenadores e que continua aí com a nossa atuação também. Muito bom. Aí, conhecendo um pouco do NAI, para quem ainda tinha essa dúvida. Bom, a Defensoria Pública ela nunca esteve tão na rua como na gestão atual. E o NUDED que o diga, né? Uma vez ao mês, o coordenador do NUDED, Dr. Matheus, sai às ruas com uma equipe formada por outras defensoras, defensores públicos, servidoras e servidores, com a van dos direitos, para um atendimento móvel, que ele começa ali do período noturno até a madrugada. Bom, como tem sido essa experiência desse atendimento específico para assistir essas pessoas em situação de rua? Então, a Defensoria, pelo NUDED, a gente tem a atribuição de atender a população em situação de rua. E aí, ao longo da pandemia, com o fechamento de algumas instituições e aquele medo, aquele receio da Covid, houve uma preocupação muito grande por parte da Defensoria de como estariam as pessoas em situação de rua, né? Como se elas estariam sendo, de alguma forma, tendo algum direito violado, se precisariam de algum tipo de atendimento específico. E daí, Dani, surgiu esse atendimento por meio da van dos direitos. É um atendimento muito interessante, muito gratificante, onde defensoras e defensores públicos vão às ruas no atendimento noturno e fazem um atendimento às pessoas em situação de rua em loco. Há uma busca ativa, você inclusive já teve a oportunidade de nos acompanhar, a gente sai realmente nas ruas, convidando as pessoas em situação de rua, nos apresentando enquanto defensoria, dizendo que nós estamos ali para orientação jurídica, inclusive não só para isso, a orientação ela é importante, mas a Defensoria, nesses atendimentos, ela judicializa determinadas questões, porque a gente sabe que muitas pessoas em situação de rua acabam tendo receio de adentrar prédios públicos por medo, por desconhecimento dos seus direitos. Então, é uma oportunidade que a gente tem ali de ajuizar ações que não são ajuizadas muitas vezes por falta de acesso dessas pessoas. Então, a gente já teve a oportunidade de ajuizar a ação de alimentos. Olha, uma pessoa em situação de rua pediu alimentos para o seu filho e a gente ajuizou nesse esquema, né, o atendimento e a ação foi exclusivamente feita nesses atendimentos, não foi agendado para posteriormente ser atendido, não. O atendimento e a colheita de todos os documentos foi feito ali mesmo, na rua, e a gente tem vários outros casos. Casos de documentação, são pedidas muitas segundas vias de certidão de nascimento ou casamento, porque as pessoas em situação de rua, por óbvio, não possuem um local adequado, muitas vezes, para guardar a sua documentação. Então, é muito comum no atendimento a gente perguntar
e a pessoa dizer que não possui realmente nenhum tipo de documentação. Isso é muito complicado, coloca a pessoa em situação de rua em uma situação de vulnerabilidade muito grande, porque existe ali a pessoa em situação de rua, naturalmente, por estar no ambiente público, ela acaba sendo muitas vezes abordada pela polícia, pela Guarda Civil Metropolitana. Então é importante que essa pessoa tenha a documentação para mostrar, para dizer ali que não tem nenhuma pendência, enfim. Então esse trabalho de documentação também eu acho muito importante. Bom, como o defensor acabou de nos falar, muitas pessoas estão numa situação de vergonha, né, em situação de rua. Então, essa busca ativa, ela torna o atendimento mais humanizado, né? De ir lá e convidar para ir até a van. Como que é, doutor? Sim, eu acho que a primeira coisa que todo mundo precisa se conscientizar é que a pessoa em situação de rua, ela não está naquela situação por uma escolha pessoal. Ela foi levada por uma série de fatores econômicos, sociais, conflitos familiares e, inclusive, também algumas vezes, por questão de vício, de álcool e drogas, aquela situação. Então, a pessoa ela já está numa situação muito complicada. Às vezes, a nossa abordagem, por mais tranquila que seja, assusta. Então, a gente precisa ir com muito cuidado para um atendimento cirúrgico realmente, explicando o papel da defensoria, quem nós somos, por que nós estamos ali, que nós não queremos, no início dos atendimentos, nós éramos confundidos muitas vezes com pessoas que queriam institucionalizar aquelas pessoas em situação de rua. Lembro-me bem de uma assistida que disse: eu não quero ser internada, não quero ser acolhida, e ela ficou muito apreensiva naquele atendimento inicial, porque não conhecia o atendimento móvel da Defensoria Noturna. Então, assim, é muito gratificante hoje a gente já perceber que essas pessoas elas entendem o papel da defensoria, elas aderem ali ao atendimento e muitas no final do atendimento, como a gente fica até mais tarde, a gente convida, fala: olha, se o senhor ou a senhora conhecer uma pessoa em situação de rua que esteja aqui nas imediações, por favor, fale para ela que nós estamos aqui, caso ela se sinta à vontade, para que ela compareça também. E muitas pessoas vêm convidadas pelas próprias pessoas que foram atendidas. Então, isso é muito bom. Bom, ainda nesse assunto, em comemoração aos 40 anos da Defensoria, iniciou-se uma campanha contra fake news. E existe um grande mito, defensor, em volta do migrante, né, do refugiado, de que se ele é atendido no posto de saúde, ou se ele consegue um emprego, ele tira a vaga de um natural daquele local, ou ele tira a vaga no hospital ou a vaga de emprego. Fala um pouco sobre esse preconceito, né, criado em volta de pessoas que buscam refúgio em outros países. A obrigação de acolhimento do cidadão não nacional, ela advém da própria Constituição. É um dos objetivos fundamentais ali da Constituição Federal, o acolhimento de pessoas que buscam asilo político, que buscam refúgio, na verdade, no Brasil. É um preconceito, como você mesma disse, é uma fake news, porque existem oportunidades para todas as pessoas no Brasil. O Brasil é um país riquíssimo, cheio de oportunidades, e é uma questão realmente humanitária. A gente sempre fala que todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos nos tornar pessoas refugiadas, porque ninguém está blindado de uma crise humanitária forte, uma crise econômica forte, que gere essa demanda. Basta ver que na história recente da nossa história, a gente viu aí uma pandemia, né, que movimentou a economia do mundo de forma negativa, e atualmente há inclusive guerras. E isso tem gerado
muitos refúgios, muitas situações como essa. Então é uma fake news achar que essas pessoas elas vão tirar oportunidades, elas buscam, na verdade, um apoio e muitas, inclusive, é interessante dizer, muitas pessoas que vêm para o Brasil, elas vêm para o Brasil de forma transitória, porque existe uma questão de barreira linguística muito séria. O português ele não é tão falado no mundo quanto o espanhol. Então, muitas pessoas preferem solidificar, na verdade, né? Em países que falam espanhol. O português ele é um entrave. A gente tem aqui em Mato Grosso do Sul até um programa muito interessante da UEMS Acolhe, que é de acolhimento linguístico para pessoas não nacionais. Mas é difícil, para nós que falamos o português é fácil, mas todo mundo sabe que é uma língua muito rica, muito difícil. Então, assim, do que a gente percebe da fala dos estrangeiros, né, dos imigrantes e refugiados, nos comitês que participamos, é que é um acolhimento provisório. As pessoas buscam aqui um refúgio, realmente um tempo até elas se organizarem para continuarem no seu destino final. Olha aí, que interessante. Não sabia disso. Bom, o NUDED ele atua diuturnamente na promoção dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Bom, tanto nas ruas quanto dentro das unidades prisionais. Dentre esses trabalhos, nos últimos meses, vimos campanhas de panfletagem e até mesmo transferência de presas que estavam em ambiente adaptado. Bom, qual a importância da educação em direitos, né? Vejamos, educação em direitos, para se combater a LGBTQ-fobia? Eu acho que a campanha educativa que a Defensoria Pública fez em parceria com o Governo do Estado, o Ministério Público, é muito importante, porque hoje há cartazes em todas as defensorias públicas de Mato Grosso do Sul, e isso gera uma segurança muito grande àquele usuário, àquela usuária que se viu vítima de um crime de LGBTQ-fobia. A pessoa se sente acolhida quando chega em um ambiente onde há escrito ali que aquela instituição apoia campanhas contra a LGBTQ-fobia. E é importante a gente, além disso, fomentar a educação em direito, seja para servidores públicos, o que já foi feito também pelo NUDED, nos anos de 2019 e 2020. Nós fomos, antes da pandemia, a várias comarcas aí do nosso estado, falando dos direitos básicos da população LGBT, dos vários preconceitos. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que é possível tirar título de eleitor com nome social, que é possível a gente ajuizar ações na justiça com o nome social e vários outros direitos. Isso é importante, isso gera cidadania para essas pessoas, e isso empodera as pessoas até para que elas percebam que estão sendo vítimas de um preconceito e procurem os seus direitos. Então é um trabalho muito importante. E é um trabalho em rede. A Defensoria, além desta campanha, também faz parte de 2 outros órgãos do Governo do Estado, que é o Conselho Estadual LGBT, que discute políticas públicas a nível estadual, e a Comissão Especial Processante, que é uma comissão com viés mais punitivo. Essa comissão, qualquer pessoa que se viu vítima de uma LGBTQ-fobia pode procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público ou a Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT, ou também pelo site, e fazer uma denúncia. E essa denúncia vai ser distribuída para um desses membros dessa comissão especial processante, que vai, como o próprio nome diz, instaurar um procedimento administrativo com vistas à eventual punição administrativa desses fatos. Ou seja, alguém que comete uma LGBTQ-fobia está sujeito a uma sanção civil, por meio de danos morais, a uma sanção criminal, por meio de uma ação judicial que vai ser promovida contra aquela pessoa, e essa sanção administrativa, que pode gerar advertência e multa.
Olha aí, muito bom. E também, e sobre a atuação do NUDED dentro dos presídios? Também é uma atuação importante que a gente fez junto com o NUSPEN. Nós participamos de uma inspeção que foi comandada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E a ideia deles era propiciar diagnósticos e informações de como as pessoas LGBT estavam sendo tratadas no ambiente carcerário. Então fomos, o NUDED, junto com o NUSPEN, que é o Núcleo de Execução Penal, o Ministério Público, todos foram até os principais presídios em Mato Grosso do Sul e conversamos com presas e presos. E o que a gente constatou, e daí o pedido, é que em alguns estabelecimentos penais já há uma cultura de respeito aos direitos da população LGBT. Então, em alguns presídios, presas transexuais não são obrigadas a raspar cabelo, podem se vestir de forma feminina, inclusive pautados em uma resolução da própria GPEM. A própria GPEM tem uma resolução que normativa como essas pessoas devem ser tratadas no ambiente carcerário. Mas, infelizmente, a gente também constatou que em alguns estabelecimentos prisionais, mesmo com a resolução da GPEM, mesmo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, direitos básicos não eram preservados. Então, a gente viu presas transexuais, ou seja, mulheres trans com cabelo raspado e não podendo usar roupas femininas, por exemplo, que é uma violência, porque a pessoa ela está ali para cumprir uma pena e a pena não deve ser humilhante, ser vexatória. Então, diante disso, houve uma solicitação ao presidente da GPEM para a transferência e essa transferência foi efetivada de forma bem rápida para resolver o problema daquelas presas, né? Sim. Bom, e conforme dados do IBGE, desde 2012 a população mantém uma tendência de envelhecimento. E muitos fatores explicam isso, como a queda da fecundidade, taxa de mortalidade, bem como o aumento da expectativa média de vida das pessoas. A gente quer saber se isso tem impactado nos tipos de solicitações de atendimento, como tem sido o trabalho do NUDED com relação a isso, junto a outros núcleos, talvez? Sim, o NUDED, ele atua em favor da pessoa em situação de vulnerabilidade, né? Então, já chegaram alguns relatos para nós de pessoas idosas que estavam em completo abandono, inclusive algumas foram encaminhadas, foram devidamente noticiadas, porque eram situações muito tristes, de idosos em situação com dificuldade de locomoção. A gente foi em loco na casa dessa pessoa e realmente não tinha nenhuma alimentação para ela, estava abandonada pela família. E é sempre a mesma história, né? O cartão do benefício da pessoa está com uma outra pessoa e a pessoa não tem acesso à movimentação da conta bancária. Enfim, uma série de situações. Então, em casos pontuais, o NUDED ele tem atuado para tentar institucionalizar ou retirar essa pessoa dessa situação de risco, inclusive ajuizando na vara aqui de Campo Grande medidas de proteção em favor da população idosa. Mas não é só o NUDED que atende a pessoa idosa. Quando existe um conflito familiar, é a atribuição do NUFAM essa acolhida humanitária aos idosos. Isso acontece. É triste, são situações difíceis, onde você tem vários filhos e fica aquela coisa, né, de que filho que vai cuidar, quanto que cada filho pode dar. O Estatuto do Idoso é muito claro no sentido de que os idosos podem sim cobrar alimentos dos seus filhos e é solidária essa obrigação. Traduzindo juridiquês, você não precisa cobrar de todos os filhos, você pode escolher o filho que você vai ajuizar a ação de alimentos e não precisa ser igual para todos os filhos, né? Quer dizer, um filho pode pagar 100, outro filho pode pagar 500, vai depender da condição econômica. E aí, o NUFAM ele tem uma equipe psicossocial
muito preparada, que atende, que acolhe, que instrui essas famílias para tentar, porque eu acho que aí é mais uma questão de conflito familiar, de mediação, de conciliação e de esclarecimento mesmo dessa população. Agora, com o surgimento do Nufand, também vai ser um outro núcleo parceiro nessa atuação à população idosa, quando não respeitados os direitos sociais dessa população, né? Agora, eu penso que o Brasil realmente é um fenômeno mundial. A gente precisa pensar em novas políticas públicas para a população idosa. É uma população que hoje em dia está muito empoderada e a gente precisa fomentar cada vez mais programas e projetos que gerem esse empoderamento dessa população. A gente precisa fomentar que isso cada vez mais aconteça, que a gente tire dessa população idosa aquele estigma do velhinho ou da velhinha, né? Uma coisa que é horrível, no meu ponto de vista, é aquele gif que se tem, né, do idoso nas vagas preferenciais, é aquele idoso manco, né? E não é isso hoje em dia. Uma pessoa de 60 anos ou mais é uma pessoa completamente ativa, trabalha e tem toda uma vida ainda pela frente. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, a gente percebe que há um aumento realmente e as demandas, elas têm se sofisticado cada vez mais. Coisas que antes os idosos, eles sequer aventavam, hoje a gente já vê demandas. Por exemplo, de abandonos afetivos de idosos por parte dos seus familiares. Os idosos, eles entram com ação na justiça, cobrando danos morais dos seus filhos, dos seus parentes, por esse abandono afetivo na velhice. Então, são demandas que hoje em dia têm uma sofisticação maior do que antigamente, né? Foi perceptível, então, essa mudança, e vai mudar mais, né, doutor? Com certeza. Com certeza, cada vez mais. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição e a gente gostaria de agradecer a presença do defensor aqui no nosso programa e já adiantar um convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Dani. A gente está à disposição. Foi um prazer participar desse programa. Bom, o Defensoria Explica fica por aqui. Nos sigam nas redes sociais. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Há 40 anos acreditando em uma nova história para você.